Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com você e o tema dessa mensagem é Reescrevendo minha história. Reescrevendo minha história. Porque eu acredito que com a minha vida e a experiência que eu tenho, eu não gosto muito de generalizar, dizer 100% mais. Mas eu acredito que 99,9% das pessoas nesse auditório, se tivessem a chance de encontrar uma caneta, e essa caneta tivesse o poder de reescrever a sua história, você iria fazer isso. Eu tenho certeza que você iria fazer o que fosse, o que estivesse ao seu alcance para você ter essa caneta e dizer, eu realmente, tem algumas coisas que eu vivi, tem algumas coisas que eu passei, tem algumas coisas que eu fiz, tem algumas situações desconfortáveis da minha vida, que realmente, se eu pudesse, pastor, sabe, eu ia lá, apagava e escrevia novamente. Mas deixa eu te dizer, talvez você não possa fazer isso, porque você não tem esse poder. Mas existe alguém que é o autor da vida, que é o autor da sua vida, que é o autor de todas as coisas, e Ele tem esse poder. Ele pode reescrever a sua história, Ele pode fazer um novo e te dar um novo. Quero orar por você, fecha teus olhos aí, baixa a tua cabeça. Pai amado, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Eu peço, Deus, agora, Pai, que o Teu Espírito, Deus, nos convença da verdade, que o Teu Espírito, Deus, entre em áreas da nossa vida, Deus, Pai, que às vezes nós não tocamos, mas que em nome de Jesus, hoje, o Senhor, Deus, seja honrado e exaltado nesse lugar, através da nossa vida. Amém, amém e amém. E vamos lá. Quero embasar essa mensagem em um texto que você vai encontrar, acompanha comigo no telão ou na tua Bíblia. 2 Reis, capítulo 12, versículo 2 e 3. E diz assim: no 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. E reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Versículo 3 diz, contudo, repita comigo, contudo. Mais uma vez, contudo. Os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifício e a queimar incenso neles. Deixa eu te dar um pouco de contexto dessa história. Joás era filho de Acasias, um rei que reinou em Jerusalém. Mas esse rei Acasias, ele não foi um bom rei. Aos olhos de Deus, ele fez ele fez coisas que Deus não aprovou, fez coisas que o Senhor reprova. Só que acontece que Acasias morre. Ele morre em uma batalha, ele morre lutando. E de repente, a notícia chega no palácio. E a sua mãe, Atália, recebe a notícia. E o que a Atália faz? Automaticamente, ela toma o poder do reinado. E sabe o que ela faz? Ela diz, manda matar todos os filhos de Acasias. Manda matar todos os meus netos. E assim as pessoas fazem, porque ela tinha um poder ali naquele lugar. Só que Joás não foi morto. Uma irmã de Joás consegue resgatá-lo e leva ele para um lugar. E guarda ele lá, onde os guardas não conseguiram encontrá-lo. E perceba que os dois personagens principais dessa história que eu quero compartilhar com vocês é o rei Joás e o sacerdote Joiada. Porque naquele momento Joiada, ele pega a responsabilidade de cuidar de Joás. E ele cuida de Joás, ele trata Joás. Joás cresce um pouco e sabe o que é que Joiada faz? Ele diz, agora é a hora de colocar o rei no governo novamente.
Ele organiza todas as pessoas ali que amavam o rei. E aí ele organiza um plano para tomar o poder novamente. Joiada chama ali os guardas, pega Joás, leva para o templo e o coroa como rei. Naquele momento, o rei volta a tomar o seu posto em Jerusalém. Atalha descobre o que aconteceu, fica nervosa, fica perturbada, mas nada pode reverter o que já foi feito. Joás é coroado rei em Judá. Um tempo se passa, Atalha morre e Joás começa a reinar. E o interessante dessa história é que você vai olhar e você vai ver que Joás, ele foi um bom rei. Gente, Joás, ele fez o que o Senhor aprova, ao contrário das gerações passadas que fizeram o que o Senhor reprova. Ele fez o que o Senhor aprova, ele fez a coisa certa, ele fez tudo certinho. Contudo, ele não quebrou os altares e as pessoas continuaram a oferecer sacrifícios ao rei, ao Deus que não era o Deus Todo-Poderoso. E o que me chama a atenção nessa história é que a história de Joás tinha tudo para ser uma história maravilhosa. Tinha tudo para estar ali na lista dos reis que fizeram o que o Senhor aprova. Mas uma palavra mudou tudo. Uma palavra mudou tudo. A palavra contudo. Porque essa palavra, quando você coloca ela em uma frase, ela tem a função de mudar o sentido da frase. Eu sou bom, contudo, me tornei mal. Eu sou gordo, contudo, me tornei magro. Aleluia, recebo. Joás fez o que o Senhor aprova. Contudo, não quebrou os altares. Contudo, não fez o que deveria fazer. E a história dele foi manchada. Entenda algo. São sempre as nossas falhas que vão ser lembradas no final. São sempre aquelas coisas que nós fazemos que você está fazendo tudo certo, você está fazendo tudo certinho, de repente aquele erro mancha a sua vida e você acaba sendo lembrado por aquilo. E é assim que acontece. Uma vez, estava em casa e no intuito de impressionar a minha esposa, eu fiz algo que eu não gostava de fazer. Eu não gosto de lavar a louça. Porque lavar a louça é uma coisa que suja os dedos, o dedo fica, eu não gosto. Detergente não combina comigo. E um dia eu olhei para ela e eu disse, eu vou impressionar ela. Vou lavar a louça sem dizer nada. E eu fui lavar a louça. Comecei a lavar. Primeiro dia eu lavei a louça. Segundo dia eu lavei a louça. Terceiro dia eu lavei a louça. E nada dela ver. Nada. Lavei a louça de novo. Almoçou, eu fui lá, lavei a louça e nada dela falar nada. Nada dela dizer nada. E eu disse, eu vou fazer, porque eu quero impressionar ela. No dia que eu não lavei a louça, foi o dia que ela entrou na cozinha e olhou a sujeira. Você não faz nada nessa casa. Tudo sou eu que lavo essa louça. Aí eu, é? Você não viu o que eu fiz? Não, não vi nada não, o que eu estou vendo é essa louça suja. Porque geralmente é isso, é assim que acontece. Você está sentado na TV assistindo um filme muito massa. A sua mãe só passa na hora do sangue, na hora da morte, na hora daquela cena que não é para ver. E ela diz, meu, misericórdia, ô filme horrível, meu Deus do céu. É desse jeito. É desse jeito, porque geralmente são as nossas falhas, geralmente são as coisas erradas que são lembradas pelas pessoas. Foi assim que aconteceu com a vida de Joás. Ele foi conhecido como o rei do contudo. O rei que fez o que o Senhor aprova, contudo, não quebrou os altares. Veja, Joás, ele tinha o poder para resolver a situação. Ele tinha nas mãos dele a autoridade para dizer assim,
entra em todas as casas do reinado, quebra todos os altares, porque a partir de agora, nesse lugar, só vai ser adorado o nome do Deus Todo-Poderoso. Mas ele não fez. Ele não fez. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele não fez. E o que eu aprendo com a vida de Joás é que mesmo ele tendo boas intenções, ainda não foi o suficiente. Mesmo ele tendo boas intenções, ainda não foi o suficiente. Ele foi um rei que disse: aqui eu vou adorar a Deus, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. As boas intenções de Joás foram algo incrível, mas ele não olhou para a idolatria, ele não olhou para as pessoas, ele não olhou para o que estava acontecendo nas costas dele. E quantas vezes na nossa vida a gente é cheio de boa intenção, gente? A gente vem para a igreja, a gente vai para o GC, a gente para de falar palavrão, a gente para de fazer as coisas erradas que faziam antes, a gente começa a buscar a Deus cheios de boas intenções, mas esquecemos de áreas da nossa vida que precisam ser olhadas. Esquecemos de áreas em nossas vidas que precisam de atenção, e muitas vezes nós estamos vivendo uma vida com boa intenção, mas no final, o contudo é o que aparece na nossa história. Ele veio para a igreja, ele voltou, ele está no GC, contudo, não olhou a área que precisava olhar. Ele fez isso, ele fez aquilo, contudo, falhou naquela área. Contudo, não olhou o que precisava olhar. Joás fez assim. Sabe por quê? Porque ele achava que nada ia acontecer. Ei, meu irmão, cuidado. Cuidado quando você chegar em um ponto da sua vida onde você começa a dizer: nada vai acontecer. Ai, tá bem, pastor, tá tranquilo, eu vou para a igreja, eu vou para o GC, eu cuido tranquilo das minhas coisas. Mas essas áreas aqui, eu não mexo, porque nada vai acontecer. Joás talvez fez isso. Ele disse: eu vou adorar a Deus, não se preocupa com a idolatria, porque nada vai acontecer. E quantas vezes nós vivemos a nossa vida na igreja, a nossa vida buscando as coisas de Deus, buscando as coisas do Pai, sendo aprovado por Ele, contudo, não olhamos com atenção o que precisa ser olhado. Olha, talvez foi isso que aconteceu com ele. Preste atenção nisso. Cuidado quando você acha que está no controle de tudo e não precisa fazer nada, porque essa é a maior armadilha de Satanás na sua vida. É tudo o que ele precisa para entrar e fazer a festa. Quando eu vou aconselhar alguém, eu pergunto: e aí, meu irmão, como é que você está? E a pessoa diz assim: está tudo tranquilo, pastor. Está tudo normal, está tudo sob o controle. Aí eu já... Ixi. Porque muitas vezes quando você acha que está tudo sob controle, é porque você acha que não precisa mais de Deus naquelas áreas. Muitas vezes quando você olha para dentro de você e diz assim: ah, eu não vou mais olhar para isso, eu não vou mais olhar para essas situações, eu não vou mais olhar para essas áreas da minha vida. E é aí que muitas vezes mora a armadilha de Satanás. É aí que muitas vezes o Satanás olha para a gente e diz assim: agora que eu vou agir. Joás nos ensina muito. Ele nos ensina a olhar e viver uma vida sem abrir brechas, sem abrir concessões. Meu amigo, crente não abre concessão. Crente é humilde o suficiente para dizer: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso do Senhor. É o Senhor na minha vida. Se não for o Senhor, nada mais será. É o Senhor que me ajudou, é o Senhor que me trouxe aqui, e é o Senhor que vai continuar me levando. Quantas vezes achamos que nada vai acontecer, temos boas intenções, fazemos o que Deus aprova, mas não olhamos áreas da nossa vida.
Entenda, às vezes a gente faz o certo aos olhos de Deus, mas as brechas podem manchar toda a nossa história. Às vezes você está fazendo o que é certo, meu irmão. Você está buscando a Deus, mas acha que está tudo sob controle. Cuidado, cuidado, cuidado quando isso acontecer na sua vida, porque é aí onde você precisa buscar mais a Deus. É aí onde você realmente precisa entrar mais na presença de Deus, buscar mais a ajuda de Deus. E eu aprendo algumas coisas com Joás. A primeira coisa que eu aprendo com ele, se você estiver anotando, anota aí, é que atitudes certas nem sempre nos levam a um final feliz. A atitude certa nem sempre nos leva a um final feliz. Veja, às vezes a gente passa a vida fazendo as coisas achando que é aprovado por Deus. E a gente esquece de algumas áreas que precisam ser cuidadas, que precisam ser eliminadas. Joás assumiu o reinado fazendo o que Deus aprovava, fazendo as coisas boas. Mas esqueceu de quebrar os altares, esqueceu de fechar as brechas. Meu irmão, nessa noite eu estou aqui para te dizer, ei, não vive uma vida achando que você está ali causando, vivendo de boas intenções, quando tem coisas na sua vida que você precisa voltar e dizer, isso aqui eu vou eliminar, isso aqui eu vou quebrar, isso aqui eu vou fechar, porque às vezes a atitude certa não vai te levar a um final feliz. Precisa entender. Joás fez tudo certo. E o interessante da história de Joás é que, se você perceber, diz assim, ó: Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos que o sacerdote Joiada o orientou. Ou seja, ele fez tudo certo enquanto Joiada o estava orientando. Porque o que eu acredito é que enquanto ele era bebê, enquanto ele estava sendo guardado ali no palácio, Joiada o orientou. Joiada era aquele tipo de pessoa que chegava e dizia, ei Joás, é assim que você tem que fazer. Não faz isso, não faz aquilo, não olha para isso, não olha para aquilo. Fecha essa brecha, não abre essas concessões. Só que no meio do caminho, Joás se aparta de Joiada. Não sei o que acontece, alguma coisa acontece que aquela parceria se quebra. E quando aquela parceria se quebra, Joás começa a fazer as coisas que Deus aprova, mas, contudo, deixava brechas. Deixava as coisas que não precisavam, que precisavam de atenção, mas ele não dava a atenção. Deixa eu te dizer, olha o que aconteceu com ele perdeu o foco. E quantas vezes na nossa vida a gente está na igreja, com boa intenção, fazendo o que é certo, fazendo o que Deus aprova, e de repente a gente perde o foco. De repente a gente se perde no caminho, e quando menos percebe, está fazendo o que fazia antes. E quando menos percebe, não fecha as brechas, continua abrindo concessões, e continuamos fazendo aquilo que Deus não apoia. Joás perdeu o foco. Deixa eu te dizer, não perde o foco, meu amigo. Filipenses 3,14 diz assim, Paulo fala, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você não está aqui em vão, meu amado. Você não está aqui apenas por passar, você está aqui numa missão para seguir a um alvo que um dia vai te levar para viver eternamente com o teu Pai. Cuida da tua vida aqui, faz o que Deus aprova, fecha as concessões, fecha as brechas, não deixa o diabo te atacar, porque quanto mais você achar que está tendo boas intenções e não fechar, não quebrar, não eliminar as brechas, mais vai abrir a possibilidade de, no final da sua história, disserem, contudo, ele não fez. Contudo, ele deveria cuidar daquilo. A minha pergunta para você é, o que tem feito você colocar um contudo na sua história? Quais áreas da sua vida precisam ser revistas?
Porque, gente, está cheio de gente com boa vontade, mas não está disposto a pagar o preço. Está cheio de gente com boa vontade, mas não está disposto a pagar o preço da santidade. Está cheio de gente com boa vontade de estar na igreja, de estar em GC, de ser líder, mas não está disposto a pagar o preço que essa função exerce. Eu faço o que o Senhor aprova, contudo, eu continuo fazendo o que o meu passado me chama para fazer. Eu faço o que o Senhor aprova, contudo. E aí às vezes acontece a seguinte coisa. A irmã ora pelo namorado. A irmã diz assim: Deus, me ajuda a pular o Inspire. Eu não quero ir para o Inspire, Jesus. Eu quero ir do A3 direto para o Somos Um. Não que o Inspire seja ruim. Porque tem irmã do Inspire que diz assim: Deus, já faz muito tempo aqui. Deus, o deserto já foi grande. 40 anos já é pouco, Deus. Eu preciso ir para frente. Manda o varão. Manda. E a irmã ora. E sabe o que acontece? Deus responde. E aí chega o príncipe. Olhos verdes, cabelo loiro, branco como a neve. A mão é como de um bebê recém-nascido. Nunca pegou numa enxada, nunca pegou numa pá. Perfeito. E para completar, ele ainda abre a porta do carro. Para completar, ainda dá buquê de flores. E para melhorar, é rico. As irmãs estão tudo, eita, eu recebo, Jesus, eu quero, esse aí eu quero, né? Contudo, não controla os desejos da carne. Contudo, não honra a mãe dentro de casa. Deixa eu te dizer uma coisa, de que é que adianta ter tanta boa intenção, mas no final da história, ser lembrado, contudo, ele era assim. Você está entendendo onde eu quero chegar? E minha irmã, se o seu namorado for do jeito que eu falei, converse com ele. Porque se ele não conseguir controlar os desejos dele, ele não é homem de Deus para você não, viu? E os homens estão todos assim: ei, pastor, peraí, tem calma. Mas também tem as irmãzinhas que precisam de uma águazinha todo dia jogar nelas. De que adianta ter boa intenção, se no final da história vai ser lembrado pelo contudo das áreas que precisavam cuidar e não cuidou? É o cara sensacional, perfeito. No trabalho é incrível. Todo mês é o melhor. Todo mês ganha a placa lá. O chefe diz: você é sensacional, você é incrível, um cara manso, paciente, calmo, atende bem as pessoas. Mas chega em casa, é um cão dentro de casa. O filho tem medo, chega, o filho já corre para o quarto, dizendo que vai estudar, mas é com medo do pai. A mulher já não conversa mais com ele, porque não tem mais assunto. De que adianta você ser tão bom para o mundo, contudo, a sua família diz: aqui em casa ele nunca foi isso. Serve na igreja, é maravilhoso. Limpa a igreja, faz o que tem que fazer. Se deixar, passa o domingo no sol, servindo no estacionamento. O líder só falta botar numa bandeja: ô menino bom, ô menino incrível, ô menino legal. Chega em casa, não tem coragem de lavar a louça. Chega em casa, não tem coragem de ajudar a mãe que passa o dia trabalhando para pagar a escola. Contudo, a mãe fala: ele nunca foi desse jeito em casa. Deixa eu te dizer, muitas vezes, o porquê a sua família não está na igreja é porque eles não veem em você Jesus.
É porque eles não veem em você o Jesus que você prega aqui nesse lugar. De que adianta ter boa intenção e no final da história ser lembrado pelo contudo? E entenda, eu não estou pregando perfeição, eu estou pregando atenção, meu irmão. Atenção, cuidado com a tua vida, cuidado com as boas intenções, cuidado quando você está dizendo nada vai acontecer, cuidado quando você abre a sua boca e diz está tudo sob controle, cuidado com as concessões. Achar que está tudo normal é perigoso, meu amigo. Você precisa de ajuda. Veja, Joás fracassou quando ele deixou de lado o conselho do sacerdote Joiada. As coisas começaram a ir mal para Joás quando ele se apartou de Joiada, porque até ali estava dando tudo certo, ele estava fazendo o que o Senhor aprova. Saiu de perto de Joiada, as coisas começaram a fracassar. Eu acredito que Joiada era aquele que olhava na cara de Joás e dizia: ei, não faz isso. Olhava na cara dele e dizia: ei, não vai por esse lado, porque se você for, você vai se quebrar todinho. Joiada era aquele que tinha realmente a autoridade de olhar na cara de Joás e dizer: ei, Joás, não faz isso. A minha pergunta para você é: aonde é que está o teu Joiada? O que é que você fez com ele? Você deixou ele ir embora da sua vida? Você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de joiadas na nossa vida. Aquele tipo de pessoa que vai olhar para você e vai dizer: massa, você está tendo boa intenção, mas olha para trás e cuida dessa área, não abre concessão, não abre brecha nenhuma sequer. Aonde está o nosso joiada? Ei, procura um mentor, meu amigo. Procura um médico se necessário, procura um coach, procura alguém que você possa pedir conselho. Joás falhou porque ele saiu de perto daquele que o aconselhava, daquele que tinha coragem de dizer. Se você está anotando, anota isso aí. Quanto mais você achar que não precisa de ajuda, mais as suas boas intenções vão te cegar. Quanto mais você achar que não precisa de ajuda, mais as suas boas intenções vão te cegar. E vão fazer você viver uma vida que aparentemente está tudo certo. Contudo, outra coisa que eu aprendo na vida de Joás é cuidado para não viver uma vida inteira fazendo as coisas de Deus e não curar feridas antigas. Cuidado para não viver a vida inteira fazendo as coisas de Deus sem curar feridas antigas. Gente, por que Joás não quebrou o altar? Por quê? Ele foi ensinado por Joiada que Deus era o Deus Todo-Poderoso, que Deus era o Deus, o único Deus a ser adorado. Por que ele não quebrou o altar? Sabe por quê? Porque ele deixou o passado entrar no presente dele. Ele deixou um passado que não era dele, um passado de reis que não eram ele, viver no presente dele. Então ele tinha boa intenção de fazer o que Deus aprova, mas o passado ainda estava no presente dele. O passado ainda era real, o passado ainda vivia. E quantas vezes na nossa vida a gente vive uma vida com Deus, a gente vive uma vida na igreja, a gente vive uma vida tendo boas intenções, mas o nosso passado ainda está no nosso presente. Só existe um passado que você não consegue deixar para trás, é o passado que ainda vive no teu presente. Precisamos prestar atenção e olhar. Quantas vezes a gente está fazendo a coisa certa e o teu passado está lá ainda? Deixa eu te dizer, o teu passado, ele vai sempre te caçar para te dizer que você pertence a ele. Isso que aconteceu com Joás. Ele assumiu o reinado, ele era um rei diferente, ele era um rei que fazia as coisas que Deus aprovava, mas o passado dos outros reis ainda o perturbava.
O passado dos outros reis ainda estava ali, visível no presente dele. E quantas vezes na nossa vida, hoje mesmo, você vem para a igreja, você faz tudo, mas você não consegue se livrar do seu passado. Você não consegue se livrar das coisas que você fez, ou das coisas que você deixou de fazer. Era isso que acontecia com ele. Isso acontece porque muitas vezes a gente não curou as feridas que precisavam ser curadas. A causa de muitas vezes estarmos vivendo o presente com o passado é porque tem feridas que ainda não foram curadas. Ei, tem perdão que ainda precisa ser liberado, meu irmão. Ei, tem arrependimento que ainda precisa ser feito. Ei, precisa confessar ainda. Enquanto você não fizer isso, o teu passado vai te perturbar, o teu passado vai te caçar, e você vai viver uma vida, vivendo o presente, fazendo o que Deus aprova. Contudo, não deixou o passado. Contudo, não quebrou os altares. Ei, supera o teu passado. Meu irmão, se você fazia, você não faz mais. Deus tem um plano novo para a tua vida. O teu passado não te determina. O que você fez não é quem você é. Deus diz: você é o meu filho amado. Continua fazendo. Continua andando. Continua. O futuro de Deus é muito maior do que qualquer coisa que você fez, ou do que qualquer coisa que deixou de fazer. Deus tem muito mais para a tua vida. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, de não causar dano, planos de dar você esperança e um futuro. Para de olhar para o teu passado, meu irmão. Eu não te conheço. Eu não sei o que você fez ou o que você deixou de fazer. Mas o que eu sei é que Jesus não morreu em uma cruz em vão. Ele morreu para te livrar. Ele morreu para te perdoar. Ele morreu para te dar um futuro brilhante para a tua vida. Não vive uma vida onde você está tendo boa intenção, contudo o teu passado ainda te persegue. A palavra de Deus fala que Deus joga o teu passado no mar do esquecimento. Então por que você ainda carrega ele? Por que ele é tão real na tua vida? Se Joás tivesse entendido. Se Joás tivesse entendido. Se Joás tivesse entendido, a história dele não seria manchada com uma palavra, contudo. Se ele tivesse entendido. Ei, presta atenção nisso. Não coloca um adesivo de igreja nas áreas da tua vida que ainda estão abertas. Eita! Ei, não coloca um adesivo igreja nas feridas que ainda estão abertas. Não usa Deus quando você precisa se arrepender, quando você precisa pedir perdão, quando você dizer: esse passado não é mais meu, esse passado não me pertence mais. Deus tem uma vida para você. Deus quer te curar por completo. Ele quer reescrever a tua história. Salmos 121, 7, 8 diz assim: o Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Não se preocupa com o passado. Investe no teu futuro. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem algo muito maior para você. Eu não sei o que é que tem te prendido. Se é um namorado antigo, se é algo que você fez, se são vícios na sua vida, se tem coisas que você não consegue deixar para trás, ainda está no teu presente. Ei, Deus está aqui hoje e Ele tem o poder de reescrever a tua história.
Outra coisa que eu aprendo, é a última coisa, com a vida de Joás: viva uma história que será lembrada por coisas boas e que vão impactar as suas gerações. Mas como viver essa vida? Como viver essa vida fazendo as coisas boas para impactar a minha geração? Presta atenção nisso. Entendendo que as suas atitudes podem impactar várias gerações. Veja o que aconteceu com os filhos de Joás. Eu quero que você preste atenção. Capítulo 14. Bota aí no telão. 2 capítulos depois, Joás já morreu, já foi. Contudo, ele não quebrou os altares. A vida dele foi resumida a isso. Fez o que Deus aprova. Contudo, mas 2 capítulos depois, o filho dele assume. No 2º ano do reinado de Joás, filho de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás. Agora presta atenção no próximo. Mas, ou seja, contudo, os altares não foram derrubados, e o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Preste atenção aonde as suas atitudes podem chegar, meu irmão. Preste atenção aonde as suas atitudes podem ir. Joás não percebeu, ele não sabia até onde as atitudes dele iam chegar. Mas não acaba por aí. Vamos ver o neto dele. Bota o capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias. Azarias era neto de Joás, filho de Amazias. Rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe era de Jerusalém, chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, meu Deus, os altares idólatras não foram derrubados, e o povo que continuou a oferecer sacrifícios. Ei, a tua atitude pode afetar a tua geração. Se tem algo que todo dia, meu amigo, eu estou fazendo, é dizer: Deus, não deixa as minhas falhas, não deixa as minhas atitudes influenciarem o futuro da minha filha que vai nascer. Todo dia eu oro. Às vezes a Mariana está dormindo, ela nem vê. Eu boto a mão na barriga e diz assim: Deus, a Anne, ela vai ser uma mulher de Deus. O meu passado não determina o futuro da Anne. Deus vai abençoar a vida dela. Meu irmão, presta atenção, que muitas vezes aquilo que você abre concessão, aquilo que você abre brecha, aquilo que você não quebra, aquilo que você não elimina, pode reverberar na história da sua família. Ei, mas deixa eu te dizer, o poder de quebrar está na tua mão. Joás não tem mais tempo, mas você tem. As suas atitudes influenciam a vida da tua família, sim. Seja intencional em fechar as brechas hoje, meu amigo. Boa intenção não é o suficiente. Fecha as brechas. Olha para as áreas da tua vida que você está dizendo: nada vai acontecer, pastor. Olha para as áreas da tua vida que você está dizendo: está tudo sob controle. Cuidado, porque aí pode estar a armadilha da tua vida. Cuidado. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A minha pergunta para você é: qual é o teu altar que você precisa quebrar, meu amigo?
destruir, eliminar de uma vez por todas de Jerusalém. Você pode reescrever a tua história. Sabe por quê? Porque o autor está aqui hoje. Aquele que tem poder nos céus e na terra. Aquele que um dia todo joelho se dobrará. Aquele que criou os céus, criou a terra, criou a mim, criou a você. Ele pode reescrever a tua vida. A tua vida não pode acabar manchada com uma palavra, com tudo. Você pode mudar isso, sabe por quê? Porque alguns capítulos depois vem um rei chamado Ezequias. E ele faz tudo diferente. Ele não abre brechas. A palavra de Deus diz que ele manda saquear Jerusalém. E ele diz assim: quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, elimina tudo, tira daqui aquilo que faz com que as pessoas adorem outros deuses. Porque a partir de agora, aqui em Jerusalém, só vai adorar ao nome de Deus, ao nome de Todo-Poderoso. E sabe o que aconteceu? Está escrito: não houve em Jerusalém nenhum rei como Ezequias, porque em tudo ele fez o que Deus aprova. Ei, a tua história não é para ser determinada com um contudo. A tua história é para ser determinada com tudo. Em tudo você adorou a Deus. Em tudo você louvou a Deus. Em tudo você fez o que precisava ser feito. Em tudo, em tudo. Ei, não é o fim para você não. A tua história pode ser reescrita. E eu quero encerrar te contando uma última história. Pode levar isso aqui, por favor. Olha para mim. A palavra de Deus fala que Jesus, ele estava no templo. E ele estava fazendo o que ele sempre faz, inspirando pessoas. De repente, surge um grupo de pessoas carregando uma mulher. Essas pessoas já estavam com as pedras nas mãos. E elas diziam: Jesus, a lei fala que por essa mulher ter sido pega em adultério, nós podemos apedrejá-la. Veja essas pessoas. Elas estavam tendo boas intenções. Como assim, pastor? Elas estavam seguindo o que a lei diz. Mas deixa eu te dizer, para Deus às vezes boas intenções não são o suficiente. E aquelas pessoas seguravam aquelas pedras e diziam: nós vamos apedrejar essa mulher, nós vamos apedrejar essa mulher. E a história fala que quando Jesus ouviu isso, ele se abaixou. E com o dedo dele, ele começou a escrever na terra. Sabe o que é curioso? É que os historiadores não tem como dizer ao certo o que é que Jesus estava escrevendo. Só as pessoas que estavam naquele lugar, naquela hora, viram o que Jesus escreveu no chão. Mas deixa eu te dizer o que eu acredito que ele escreveu. Eu acredito que ele já tinha escrito o nome daquela mulher. E ele estava reescrevendo a história dela. Ele estava reescrevendo a história daquela mulher, porque Ele é Deus. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você passou e o que você vai passar. Ele te conhece melhor do que você imagina.
E ele estava reescrevendo. E pela última vez, aquelas pessoas com as pedras nas mãos dizem: Jesus, a gente pode apedrejar essa mulher. E de repente Jesus se levanta e fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a história diz que todos que estavam com a pedra na mão soltaram a pedra, e um por um foram embora. Só restou aquela mulher. Jesus olha nos olhos dela e diz: ei, eu não te condeno, vá e não peques mais. Meu amigo, se você crê que Jesus perdoou os teus pecados, fica em pé no teu lugar e começa a celebrar.